Vale analisar Escape Room. Ai, meu Deus, cada vez que passa, olha o que eu tenho que fazer aqui para te chamar para esse vídeo, hein? Escape Room, eu vou falar do primeiro, tá? De 2019, não desse atual. Um daqueles filmes que te prende do início ao fim. Parece um enredo bobinho, parece que não dá em nada, que não vai para nada, mas quando você começa a analisar as nuances, você começa a ver o perfil de cada personagem, a característica de cada ser que está ali atuando, você começa a perceber, então quer dizer que esse personagem fez isso por conta daquilo. Ou seja, tem sempre um enredo, uma história, um pormenor que ainda não foi revelado que justifica aquele comportamento daquele personagem ou daquele outro personagem. O que que você quer dizer, Fernanda? Eu quero dizer que nós somos únicos, né? Nós somos seres individuais. Porém, a composição dessa individualidade, dessa individuação, ela passa muito pelas vivências que nós tivemos. Ela passa muito por tudo aquilo que a gente já experienciou, por tudo aquilo que a gente já viveu e por tudo aquilo que nos atravessa, que nos faz sentir ou que nos faz pensar em determinados contextos, em determinadas situações. Aqui é muito interessante porque você vê a história se desenrolando a partir do momento em que essa pessoa efetiva, que está ali no meio, no emaranhado da história, essa pessoa efetivamente, ela tem um contexto do porquê aquele comportamento aconteceu, do porquê aquele comportamento se fez real. Essa é uma das vertentes que você pode trabalhar, que você pode estudar o ser humano para verificar. Você sabe que aqui nesse canal, no Vale Analisar, a gente efetua uma visão geral, global, psicanalítica, pelo viés da psicanálise, justamente para que a gente possa compreender os pormenores, os detalhinhos que muitas vezes passou desapercebido e que esse detalhe faz com que efetivamente desencadeie. É como se fosse aquele efeito borboleta, né? Inclusive, é um bom filme para a gente trazer aqui no Vale Analisar sobre essa perspectiva do que é o passado, o quanto ele é referenciado na nossa cabeça, idealizado na nossa cabeça, porque apesar do passado ter acontecido, ou seja, o passado passou e de fato aqueles pontos, né, aqueles fatos ocorreram, muitas vezes eles ocorreram sob aquela perspectiva daquela pessoa que estava vivendo. Então, quando eu trouxe aqui Adolescência, que eu recomendo que você assista a nossa playlist, assiste a série, lógico, da Netflix, mas assiste aqui também a nossa playlist do Vale Analisar de Adolescência, justamente porque a gente observa esses vieses que antecedem aquilo que efetivamente aconteceu. Então, por exemplo, eu nunca apanhei, eu dou um exemplo lá num desses vídeos da adolescência, que na clínica psicanalítica existe essa, esse conceito, né? Eu nunca apanhei do meu pai, efetivamente, mas eu sei que ele já me bateu várias vezes. É contraditório essa premissa, você olha para esse texto, né, essa formulação dessa frase, e você vê, opa, tem alguma coisa errada. Ele bateu ou não bateu? Pois é, ele não bateu fisicamente, mas o murro, a porrada, a bronca que ele deu foi tão gigantesca verbalmente que para aquela criança, na psique de criança, na psique infantil, ela entendeu como uma porrada, ela entendeu como um bater, ela entendeu como uma cinta, e aí ela fantasia, ou seja, ela idealiza sentimentos e pensamentos que ocorreram quando na verdade é só fantasia, ok? Então é interessante para a gente ver, fechando parênteses, então é interessante para a gente ver nessa história desse escape room, são 6 pessoas, cada uma, né, com sua vivência, com a sua história, mas tem algo em comum que chama a atenção deles. Existe algo em comum ali
que faz com que eles ajam e se comportem dessa maneira, que faz com que efetivamente eles ajam e se comportem dessa maneira, sob essa perspectiva. Então é muito interessante, o filme ele te prende mesmo em cada sala que eles entram ali tentando escapar, você vai presa porque vai contando uma história de um dos personagens. Você saiba que aqui a gente não dá spoilers escancarados, né? Então tem um ou outro personagem que você vai vendo as histórias acontecendo aqui que você vai percebendo. Ah, então é por isso que ele olha desse jeito para o outro colega. Ah, então é por isso que ele faz desse jeito. E aí você percebe, olha que interessante, você percebe que o roteirista ele inseriu o roteirista minto, a pessoa que organizou as salas inseriu pontos, que seriam gatilhos, né? Na nossa vida cotidiana, a gente chama isso de gatilhos emocionais, que seriam gatilhos que desencadeiam aquela reação que já é padrão, já é usual na nossa mente, já é usual na nossa cabeça. Esses gatilhos, esses padrões usuais na nossa cabeça, no nosso referencial, eles fazem com que a gente tenha resultados e comuns, resultados que são esperados. Einstein uma vez falou: não adianta você querer resultado diferente fazendo a mesma coisa que você fez sempre. Então eu aperfeiçoei isso e falei: não adianta você querer colher arroz se você está plantando feijão. Muitas vezes, se você já perdeu alguma coisa na vida, você já fez esse movimento e não se deu conta. Você olha na mesma gaveta 10 vezes. E aí você não se dá conta que você está indo pela oitava vez olhar a mesma gaveta que você olhou a 7 vezes anteriores. Você simplesmente abre a gaveta num senso automático de buscar aquilo que você está procurando. Você abre a gaveta pela oitava vez. Assim é no nosso dia a dia. Se você se mantém em relacionamentos, você observa que você reitera e repete pessoas, padrões de pessoas. Já ouviu falar aquele ditado, né? Ela tem dedo podre para o amor. Por quê? Porque ela só encontra pessoas tranqueiras no dia a dia dela. Na verdade, não é. Na verdade, é que ela está habituada a encontrar o mesmo resultado. Sem esse resultado que ela está habituada, ela não sabe nem quem ela é. Como eu sempre falo, o silêncio, quando bate, é para você poder trazer luz a esse pensamento. Olha só que interessante. Ela está acostumada a ter aquele resultado. Qual o resultado? Ser maltratada. Por quê? Porque ela precisa ser maltratada. E aqui, né, a gente está na internet, então a gente precisa dizer com muitas aspas, não é consciente esse movimento. Entende? Esse movimento não é, ai, hoje eu vou me destruir, que legal, hoje eu vou acabar comigo. Não, não é consciente. Inconscientemente, ela está projetando, ela está buscando aquele resultado, porque é o único que ela conhece. E a partir daí, ela vai se manter naquele lugar de sofredora, naquele lugar de sofrimento. Esse lugar de sofrimento, e olha, isso aqui é muito profundo, tá? Então, por favor, não tire de contexto. Essa aqui é uma descoberta muito profunda quando a gente está na sessão de terapia, porque esse lugar de sofrimento é o lugar que ela se identifica, é o lugar que ela se reconhece. Então ela não consegue, eu quero agora perder peso, mas ela não consegue se reconhecer uma pessoa magra. Logo, ela faz de tudo para permanecer gorda. Mas não é porque ela quer ser obesa, não é porque ela se sente confortável naquele corpo. Porque se sentir confortável, continua. Hoje em dia a gente tem essa liberdade com os nossos corpos de fazer com eles, dentro da saúde, né, o que você quiser. Então, sim, eu conheço pessoas obesas que têm uma saúde de ouro e continuam assim, são lindíssimas. Então, a gente não está dizendo do padrão de beleza, tá? A gente está falando de um homem, de uma mulher que quer emagrecer, mas que não pode emagrecer porque ainda não se viu no corpo magro, não se reconhece como magro.
A gente vê também, usando esse exemplo do emagrecimento, às vezes a mulher não quer emagrecer porque ela sofreu abuso em algum momento na infância ou na adolescência, e aí ela hum, tem esse processo de culpa, porque sim, a vítima sempre procura em si. Gente, isso é tão forte, né? A vítima sempre procura em si o motivo pelo qual ela aconteceu aquilo com ela. Porque não, imagina como ela deve ter causado de alguma forma. E a sociedade não ajuda muito, né, com essa tal cultura do estupro. Então a gente sabe que sim, existe um movimento aí que fala que a mulher usou uma roupa, então ela estava querendo. Mentira. O rapazinho usou o colar, então estava querendo ser assaltado. É mentira. A pessoa estava usando o celular na rua, então queria ser assaltado. É mentira. Você vê, é uma imposição social para que você se culpabilize, para culpabilizar a vítima, e aí nesse contexto a gente não precisa olhar para o problema real. E o problema real qual é? É justamente a falta de segurança pública. Então, voltando aqui para essa questão do emagrecimento, no caso dessa pessoa que eu trouxe o exemplo do abuso, ela foi abusada e de alguma forma ela acha que aquilo foi culpa dela. Então, ela se engorda, não está satisfeita com o próprio corpo, mas ela se engorda justamente para que ela não se sinta mais atraente para os homens, para que ela não seja mais abusada. Olha que forte, né? É um processo, de novo, não tire de contexto, é um processo interno, é um processo inconsciente. Algumas pessoas têm esse gatilho, outras pessoas não. Então, cada ser é único, é um universo de possibilidades. Existem as questões do viés do inconsciente coletivo, e existem as questões que são do viés interno, individual da pessoa. Percebe? Então, por isso que a gente precisa analisar caso a caso para poder identificar. No filme Escape Room, você observa que cada um desses personagens tem um gatilho específico que faz com que eles tomem determinadas decisões ali na sala. Mas esse gatilho não ocorreu ali. Então, o maestro do jogo, ele vai lá e joga um gatilho. Então, tem a cena do casaco. Coloca um casaco numa das salas, que eu não vou contar muito mais. Coloca um casaco numa das salas, e esse casaco dessa cor, numa sala de uma determinada circunstância, ele remete um dos personagens a uma questão anterior, uma questão antepassada. E essa questão antepassada justamente mostra para ele por que, que ele sobreviveu àquele ponto. O que, que ele fez ali? Talvez para uma reavaliação da consciência, talvez para que ele faça uma meia-culpa e aí se redima dos seus próprios problemas. A gente vê que no final é só sadismo, não tem nada a ver com isso mais profundo, mas seria interessante, né? Se fosse tipo. é, Tem um filme, Jogos Vorazes? Não. Não é Jogos Vorazes, é aquele filme do boneco, sabe? O boneco que usa assim que começa os jogos. Me conta aqui embaixo qual é os jogos. Jogos Mortais, eu acho. Que justamente se a pessoa se redime, se a pessoa entende o jogo, teoricamente ela não morre, né? Ela consegue ter ali uma absolvição daquele processo, enfim. Mas me coloca aqui se você entendeu assim esse processo desse filme. Me coloca também o que você achou dessa análise. Veja que eu trouxe alguns pontos psicanalíticos aqui bem profundos para que a gente possa começar a conversar sobre esse viés da percepção é, emocional que cada uma dessas atitudes e comportamentos tem. Então, por que, que eu faço o que eu estou fazendo? Por que eu fiz o que eu fiz? Por que eu tenho esse resultado reiteradamente? Por que as coisas se repetem na minha vida? Uau! Uau! Um monte de coisa para a gente analisar e para a gente estudar juntos. Eu peço para que você curta esse vídeo, já se inscreve no canal, chama o pessoal que gosta de vídeo, que gosta de cinema e tudo mais, de séries, para a gente vir debater aqui as questões do nosso emocional, junto com as séries também. E reverbera comigo, te espero no próximo. Tchau, tchau!